Olá para você que nos assiste, você de casa. Nós estamos iniciando mais um programa Amor Diário para te abençoar. Um programa feito com muito carinho, com muito amor, para poder te dar dicas para o seu relacionamento, para o seu casamento, para a sua vida amorosa, não é, amor? Isso mesmo, um programa feito para você. Você que está aí desiludido com seu casamento, sem fé, sem esperança, esse programa foi feito para te trazer esperança, para você ver que é possível sim estar casado, ter uma família e ser feliz. E hoje nós vamos ter aqui um casal super abençoado, que é o Kelsen e a Cíntia. São diáconos da nossa igreja na Sara Nossa Terra da Ceilândia e vão dar o testemunho deles, um testemunho lindo que eles têm. E eu convido você a ficar aí na sua casa ligadinho e assistir conosco. Vamos lá? É isso aí, pode soltar para nós. Olá pessoal, estamos aqui de volta e agora já com a nossa entrevista aqui, o Kelsen e a Cíntia. Sejam bem-vindos. Obrigada. Sejam bem-vindos, né? Bem-vindos. Bem-vindos, é. E então, tem muita história. Nós já conhecemos o Kelsen e a Cíntia há muito tempo, o pessoal de casa saber. E nós temos muita pergunta, porque eles têm uma história muito forte. Mas só para a gente poder inteirar um pouquinho da história de vocês. Há quanto tempo vocês estão juntos? Quando vocês se conheceram? Como é que foi essa história aí? Então, Bispo, a gente tem 7 anos de casados e a gente namorou e noivamos foi com 8 meses, né? Tudo, mais 7 anos de casado, né? A história foi maravilhosa, né? Eu vou deixar um pouco com a Cíntia, porque conversar... Mas se alguém sair errado data aqui, arrumar confusão, é bom não. Tá certo. Fala, Cíntia, conta pra nós como é que foi isso. Então, nós nos conhecemos na igreja, né? Eu fiz um propósito antes de conhecê-lo, eu não conhecia ainda. Me interessei por ele, fiz um propósito com a minha pastora na época, que era a pastora Andréia. E fiz um jejum e oração, orei e quando eu terminei eu falei, pastora, se for de Deus, Deus vai abençoar. Aí ela até questionou, vai abençoar como? Se ele não te conhece, ele não sabe nem que você existe. Eu falei, mas Deus sabe de todas as coisas, ele vai fazer. E um belo dia ele começou a se aproximar de mim, a gente iniciou uma amizade rápida e logo começamos a orar e a namorar, né? Mas aquela história que existe que você ficou no pé dele, atrás dele, desesperada, ele foi te dando fora, como é que ficou isso? Não aconteceu isso não? Não. E vocês já se conheceram na igreja? Isso, nos conhecemos na igreja. Eu o vi um dia na igreja, né, tocando. Era um evento, acho que era um TAC que estava tendo, um treinamento. Inclusive, né, teve uma brincadeirinha. Foi o Bispo Lucas que fez uma brincadeira com o baterista que chamou minha atenção. Aí quem é esse baterista, né? Aí chamou minha atenção e a partir daí eu comecei a fazer um propósito. Fiz 21 dias de jejum e oração. Nossa! Pra que Deus... Tá demais, hein? Eu tinha muito medo de me relacionar de forma errada, né? Sempre tive esse receio, porque tem muitas histórias na família de relacionamentos que deram errado. Então eu tinha esse receio de que acontecesse comigo também. Então eu preferi, antes mesmo de iniciar uma amizade com ele, já consagrar antes. Aí eu fiz esse propósito para que, se fosse da vontade do Senhor, ele abençoasse e nós nos aproximássemos. E assim foi. Tu valeu 20 dias de jejum e oração. Tu rapaz, tá demais, hein? E você, Kelsen, como é que você se aproximou dela? Fazer um pouco da propaganda, né? Eu estava no Rio de Janeiro e lá, antigamente, 7 anos atrás, existia o Orkut, né? E eu trabalhei um mês no Rio de Janeiro intenso. Fiquei 15 dias, só voltei aqui no final de semana e voltei para lá de novo, né? E de lá eu estava muito sozinho, orando, Deus, eu preciso me relacionar, formar uma família. E eu preciso que o Senhor me mostre quem é, né? Aí entrei numa fotinha lá e já ficava olhando ela, assim, né? Mas quando eu vi aquela foto, veio algo diferente ali naquela foto, né? Algo que me deixou, assim, um coração acelerado, né? Será que é essa, Deus? Eu já tive um casamento, eu me divorciei e aí eu também comecei a orar bastante porque eu não queria cair no mesmo erro, né? Sim. Eu falei, Deus, me mostra. Só que antes disso já tinha alguém, né? A Cíntia, há muito tempo atrás, já orando por mim, né? E onde foi que a gente nos conheceu foi dentro da igreja, através das festinhas que tinha nas equipes e tudo, né? Até que um belo dia surgiu a oportunidade dela ir para casa de um pai de grandes amigos nossos, né?
E aí eu falei, eu vou dar carona pra essa menina, que eu fui chamado também, deixa eu ver, uma Cíntia, como é que é isso aí. Isso não é besta, não. E foi até meio chato porque esse pessoal tinha que ir com a gente também de carona, mas eu falei, não, vocês vão de ônibus, deixa eu ir com a Cíntia sozinho, olha só, né? Dispensei quem chamou a gente, vai de ônibus, deixa eu ir de carro com a Cíntia. E eu conversando com ela dentro do carro, como é essa questão de orar, Cíntia? Né? Como é essa questão de orar? Eu coloco discípulos meus para orar, mas eu nunca orei para ninguém. Ela falou, como assim nunca orou para ninguém? É porque eu queria orar com você. Aí ela ficou, uai, como assim, né? Aí acabou que a gente chegou lá, ela entrou em contato com a pastora, ela quer orar comigo, não sei o quê, ela falou, ora, né? Só que como ela já estava há muito tempo já jejuando, né, e orando por mim, eu acho que não tinha mais, né? Você nem sabia disso? Nem sabia. Nem imaginava? Nem imaginava. Ficou sabendo quando? Foi uma época que, antes da gente namorar, eu passei muito mal de saúde. Isso num domingo eu passei mal, eu tive um problema na face, né, uma paralisia, e na noite, de sábado para noite, ela teve um sonho. Ela sonhou comigo morrendo, não foi? Foi. Se eu tiver, conta os detalhes aí, né? Foi. Aí você quase desesperou. Aí desesperou, né? E aí ela falou com a pastora da época, que era a pastora André, e a pastora André ficou desesperada, né? Sonhou morrendo. E o Kelsey foi para o hospital às pressas, inclusive foi até o bispo Ricardinho que levou eu na época, né? E foi quando a pastora André ficou falando, ó, tem uma pessoa que está orando por você, e aí como é que vai ser? Aí a minha pastora na época era a Tati Ueda, graças a Deus foi uma mulher que me colocou mesmo no prumo, ela fez uma casinha, mas ela e a pastora André para nós, né? Por eu ter passado por esse problema, eu fiquei muito meio retraído, falando, vou me envolver, muito não vou, medo, né? Muito medo. E aí acabou que elas armaram a amarração que deu certinho, uma amarração amorosa diante de Deus, né, gente? Vamos falar amarração aí. Uma amarração gospel, né? E você vai continuar, só que nós temos uma matéria que nosso pessoal faz e a gente quer soltar, a gente continua. Solta pra nós a matéria aí. Sin relacionamento não existe amor, sin amor não existe relacionamento. Às vezes muitas pessoas, por falta de relacionamento, efetuam em divórcio, em briga. Eu acredito que o amor é que sustenta o relacionamento, porque o amor foi um dos maiores dons que Deus nos deu. E esse dom é que segura os relacionamentos. Se não tiver amor, não compensa se relacionar com ninguém. Eu acho que o relacionamento sustenta o amor, porque a partir da hora que você não está bem com seu parceiro, não tem amor, não tem relacionamento. É isso aí, bem simples, o pessoal colocou aqui, né? O amor sustenta o relacionamento sustenta o amor. Essa é a pergunta que tem que ser colocado. Qual é a sua opinião nisso, minha esposa? Vamos lá, o amor sustenta o relacionamento não. Eu acredito que o amor sustenta o relacionamento, né? O relacionamento em si, ele não pode sustentar o relacionamento só não pode sustentar o amor, porque o amor ele é a base de tudo. Ele é a base do relacionamento. Ele é a base do relacionamento. Então, se não tem amor, não tem relacionamento. Se não tem amor, não tem relacionamento. E lá em Coríntios, né, 13 diz que o amor tudo pode, tudo espera, tudo sofre, tudo crê. E nós cremos, né? Nós cristãos cremos nesse amor verdadeiro, que é esse amor verdadeiro sustenta o relacionamento. Muitos os amores aí do mundo, das pessoas que acabam casamentos, acabam relacionamentos, porque não acreditam nesse amor verdadeiro que a Bíblia nos ensina lá em 1 Coríntios, né? Bem falado. Volta para nós com você. Você estava falando que aí vocês se encontraram, houve lá um momento que seus líderes trabalharam para vocês se encontrou. Aí se você teve um sonho que eu te perguntei se a Cíntia te contou que ela jejuou por você 21 dias. Antes de casar ou depois de casar? Antes de casar e antes de namorar. Antes de namorar que ela te contou? Não, desculpa. No dia que a gente começou a namorar, eu contei pra ele. Não, mas aí você estava contando que você teve problema de saúde, que ela sonhou que você morreu. E aí? Não, aí acabou que eu fui ao médico, passou, se eu não me engano, 2 semanas, estava tudo certo, né? Você me corrija, amor, se eu estiver falhando na mensagem.
Mas chegou aquela hora, né? Fizeram de novo uma surpresa para nós, era a pastora André e o pastor Alvino, me chamou para uma pizzaria, sozinho, né? Mas ela também e as filhas dela. Porque, na verdade, a sua grande dificuldade para o relacionamento era a questão que você tinha um pouco de receio de relacionar, por um sofrimento de um outro relacionamento. Você tinha muito resistência, tinha um certo bloqueio, uma certa defesa. Arriscar de novo, né? Aí para você se relacionar tinha que ser uma coisa muito, como é que se fala, muito de Deus para que acontecesse. Exatamente, muito de Deus, né? Bem firmado mesmo no propósito, né? Porque se você não estiver no propósito, você não está bem relacionado com Deus e muito menos com quem você fosse relacionar, né? E acreditamos que o propósito maior quando a gente está diante de Deus, feito de oração, de jejum, é onde que vai ser a base para um novo relacionamento. E vocês namoraram 8 meses? 8 meses. Casaram, 8 meses depois, já no relacionamento, tiveram as brigas, tiveram as discussões normais? Quase nenhuma, né, amorzinho? Não. Para não falar o contrário, Foi mais muitas, tranquilo. não tivemos muitas. Casou. Vocês casaram bem já financeiramente, bem na vida Não, profissional, não. tudo fluindo, Não. já com casa, com apartamento montado? Não, não. Como é que foi isso? Não. Esse é um testemunho, eu costumo falar, eu não tenho um testemunho de casamento, porque a gente passou muita dificuldade financeira. Poucos dias antes de casar eu fiquei desempregada e eu sempre fui muito fiel, né? Com dízimos e ofertas, eu fiquei desempregada, mas não me abalei. Eu falei, se foi da vontade de Deus é porque um lugar melhor Ele tem pra mim. E nós casamos, né? Fizemos um casamento simples, pelo fato de só ele estar trabalhando, né? Nós fomos morar num lugar bem pequeno, era uma kitnet com um quarto só, bem pequeno, não tínhamos nada. Eu lembro que a gente casou e a gente não viajou e quando a gente chegou lá não tinha nada. Eu falei, e agora? Não tem nada aqui dentro, não tinha nem cama para dormir. Meu Deus! Aí a gente passou umas 2 semanas dormindo em colchão inflável, né? Aqueles de acampamento. Aí aos poucos a gente foi comprando, né? Deus foi abençoando e a gente foi nos dando condições e a gente foi comprando. Comprou a cama e comprou Foram lá numa guarda-roupa. kitnet com colchão inflável, recém-casados. Recém-casados. Estávamos numa mansão, né, Luiz? Saíram do conforto da casa dos Casa pais. do papai e mamãe. Exatamente. Aí fomos comprando, a maioria das coisas a gente conseguiu comprar, uma outra coisa minha mãe ajudou, o irmão dele também. E o Né? desespero, como é que foi? Vocês não ficaram desesperados? Pensaram, Não. será que vai dar certo? Não ficaram inseguros com esses sentimentos? Não deixaram vocês inseguros? Eles penetraram muito o coração de vocês, os sentimentos de será que vai dar certo? Será que nós vamos dar conta? Será que a gente vai vencer? Como é que ficou isso? Eu não fiquei porque assim, eu estava muito confiante, por eu já ter consagrado antes, e eu tive a certeza no meu coração, Deus confirmou. Exatamente como eu fiz o propósito com ele, Deus respondeu, então eu estava muito segura que as coisas iam dar certo e que mais dia menos dia a provisão dele ia chegar. Eu estava muito segura, eu sempre fui muito segura na área financeira por eu ser bastante fiel a Deus nessa área. Dizimista, ofertante, você Parceiro de acredita que Deus. isso é fiel, isso te dá segurança. Isso me dá ali. segurança, exatamente. Porque eu creio que se eu creio que Deus é fiel, então Ele responde com fidelidade. Então, se eu tenho certeza que eu estou sendo fiel, então eu não temo. Eu sei que Deus vai me responder em algum momento. É que a Bíblia fala, né, bispo? Se a gente for fiel, por que Deus não pode ser fiel com a gente, né? Fazei prova de mim. Eu não tenho coragem de falar, Deus, eu sou fiel contigo. Mas quando você chegava em casa que não tinha um colchão pra você dormir, não tinha nada, recém-casado? Tinha um colchão azul de ar, aquele inflável, tinha onde dormir, né? Mas dava um desespero, mas sempre confiante. Porque eu sabia que estava casado com a pessoa certa, tinha casado com a pessoa certa e onde eu vi a sinceridade dela por ter orado, jejuado, buscado, para a gente ter firmado a nossa aliança debaixo da igreja de Deus, né? Debaixo do propósito de Deus, não tinha por que se atormentar, se ficar atormentado, né? Ficar com medo. Só confiar. Deus foi abrindo as portas. É isso aí. Nós vamos fazer um intervalo. E já A voltamos. gente volta daqui a pouquinho, você vai conhecer a filha deles. É isso aí que vai estar com a gente aqui. Solta pra nós o intervalo aí. Voltamos, né? Estamos aqui novamente e agora nós vamos para um outro testemunho do casamento deles, muito forte. Vocês estão vendo aqui a nenenzinha, como é o nome dela? Letícia. Letícia, esqueci. Domingo a gente apresentou na igreja e deu branco. A Letícia tem 3 meses. Conta pra gente,
Qual foi a outra dificuldade, que eu acho que essa realmente foi uma grande dificuldade que vocês passaram no casamento de vocês? Aprovação do casamento na vida, além das na finanças. fé. Foi. Conta pra gente. Foi assim, a Letícia, ela é mais uma resposta de oração, né? Ela é nossa segunda filha, na realidade, né? Eu tive uma primeira gravidez há 3 anos atrás e uma gestação tranquila, né? Correu tudo bem. E quando eu cheguei aos 8 meses, eu fiz um exame que teve uma intercorrência, né? O bebê estava com uma restrição de crescimento. Aí o meu médico resolveu fazer o parto, que ele falou, olha, a gente não consegue mais cuidar dela dentro da barriga, vamos tirar, que a gente aumenta as chances dela aqui fora. E fizemos o parto, né, prematuro, e a bebê nasceu e foi direto para uma UTI neonatal. Né? Depois que ela nasceu, assim que ela nasceu, os médicos detectaram ali que ela tinha... Aí, gente, aí, ó. Eles detectaram que ela tinha algumas diferenças, né, físicas. E com isso, eles fizeram alguns exames e viram que ela tinha umas alterações genéticas. Né? Eu não fiquei sabendo de imediato por conta do pós-parto, para não entrar em depressão. E depois eu fiquei sabendo, né? Criei muito em Deus, eu falei, a vontade de Deus vai ser feita, né? O que Ele tem para nós vai acontecer. E eu ia todos os dias para o hospital, ficava o dia inteiro, só voltava para casa para dormir. Foram 53 dias de muita luta, de muita oração. Eu ficava ali o dia inteiro, né? Operada em pé, ao lado da incubadora, orando sempre, né? E pedindo a Deus que Ele cumprisse a vontade dele. Eu lembro que quando completaram 40 dias, que ela estava ali internada, eu comecei a orar, assim, reivindicando mais, né? Falando, Deus, já são 40 dias, me tira desse deserto, eu preciso saber o que o Senhor quer com isso. Né? E depois de alguns dias, eu não me lembro exatamente se eu sonhei ou como foi, mas Deus falou comigo, pedindo que eu entregasse minha filha a Ele, né? Pra você liberasse ela. Para que eu entregasse minha filha nas mãos dele. E eu emocionalmente, né, eu imaginei, eu vou entregar para Deus e Ele vai fazer um milagre. Ele vai curar minha filha. Porque não existia tratamento, né? Alteração genética não tem tratamento. E você entregou. E eu entreguei. E E aconteceu a mesma coisa com o Kelsen, né? Depois ele foi conversar comigo e ele falou, amor, Deus também me pediu. Nós entregamos. Nessa mesma semana, ela estava muito fraquinha, muito mal. Os médicos fizeram alguns exames, né, de coração nela. E a chefe da UTI nos chamou. Ela é uma pessoa muito atenciosa, muito carinhosa, nos chamou com todo cuidado. Falou, olha, nós fizemos alguns exames na Elisa, né? O nome dela era Elisa. E nós detectamos uma diferença muito rara no coração dela. Fora a alteração genética, ela tem uma cardiopatia muito grave. Eu falei, tá bom, doutora, não tem problema, nós podemos fazer a cirurgia? E ela falou, não. É uma cirurgia de coração aberto. Um adulto não suportaria, muito menos um bebê prematuro. E o que eu tenho para te dizer é que ela vai voltar para o céu antes do que nós imaginaríamos. Aí ali o chão se abriu. Ali você perdeu, né? Então realmente o chão acabou. Totalmente. E ela faleceu quanto tempo depois? Se eu não me engano, foi uma semana depois que nós recebemos essa notícia, dia 4 de janeiro. Eu estava no hospital no dia, eu até falei para ele, eu não vou ficar o dia inteiro porque eu estou muito cansada. Mas quando eu cheguei lá, parece que eu senti que era o meu último dia com ela. Aí ele me ligou depois do almoço e falou, você quer ir para casa? Pega um táxi e vai para casa. Eu falei, não, hoje eu tô sentindo vontade de ficar aqui. Eu tenho a impressão que ela tá muito triste hoje, eu quero ficar com ela. E nesse dia eu fiquei no hospital até 1h da manhã. Né? Ele foi trabalhar, chegou, ficou comigo. E ele, vamos embora. Eu falei, não, vamos ficar mais um pouco. E nesse dia eu fiquei até 1h da manhã. Nós fomos pra casa, tomei um banho, deitei. Não consegui dormir. Ele cochilou. Uns minutos depois que a gente tinha cochilado, meu telefone começou a tocar. Aí eu olhei o número, era um celular desconhecido, eu falei, não vou atender porque eu já sei o que é. E ele atende, como você sabe o que é se não tem nome? Eu falei, eu não vou atender. Não tá dando conta. Aí o celular dele tocou. Aí ele levantou, foi até a sala e atendeu. Aí
o pessoal do hospital tinha pegado muito carinho por ela, né? E eles não conseguiam dar notícia também. Eles só falavam, Dr. Luiz está chamando vocês aqui. Aí ele, tá, mas é 1h da manhã. Aí insistiram. Ele falou, o que foi? Minha filha faleceu? É isso que você quer me falar? Aí a enfermeira falou, foi isso, pai. Aí a gente saiu aquela loucura, né? Choramos muito, fomos até o hospital. Eles só retiram a criança da incubadora depois que os pais chegam, né? Aí tivemos ali um último momento com ela. Tiveram toda aquela questão do luto, de passar aquela questão de fazer o enterro, né? Tivemos o enterro. Como é que foi pra você, que é o seu homem? Como é que foi isso? Como é que foi essa porrada, né? Bispo, a gente que eu ministro por aí, né, pro Brasil afora e através da bateria, quando a gente fala, né, que o possível não existe, isso me deixava em crise, né? Pra quem não sabe, o Kelsen é baterista do Arena Louvor. Aí vocês tocaram a música, o possível não existe. E quantas vezes eu ajoelhava, tinha uma sala lá no meio do hospital, lá eu ajoelhava, falava, começava a cantar, Deus faz o meu milagre, da música do nosso bispo, né? Faz o meu milagre, o pessoal passava assim, que é esse doido, né? Eu clamava, né? Sabe? Porque por eu ser cristão, eu acreditava que Deus podia fazer um grande milagre, mesmo que não tivesse solução aos homens. Mas quando Deus falou ao meu coração, me dá a sua filha, eu entrei conforme a Cintia falou, não, na emoção é tua, Senhor. Até que chegou esse momento, foi algo interessante, porque quando eles ligaram para nós, veio na minha cabeça assim, campeão, vencedor, já era. Já foi. Deus dá asas, né? E aquela música ficou, tanto é que hoje eu nem gosto de tocar ela, porém, porque toda vez quando eu vou tocar essa música eu lembro, né, desse fato. E eu falei, não, Deus, ela é tua, é o nosso melhor. A gente sempre lembra de Abraão, né? Eu falei, é o nosso melhor, é o nosso dízimo, sei lá, né? O que é? Nossa pérola primícia, é tudo, né? A primícia, né? Era tudo pra você. E a gente era tudo, né? Nada tinha valor. Nada. É impressionante. A gente podia vender carro, podia vender o que for, a gente ia fazer de tudo para Elisa, né? Mas o Senhor quis ela, então a gente respeitou os planos de Deus. E a gente sempre foi confiante, né? Sempre tivemos em oração, mas tem hora que dava um baque, né? Você lembrava da situação. E o pós, né? Ainda pior, porque eu sabia que você engravidou, passou a gestação e ela nasceu, depois... Você vai para casa sem nada, né? Vai para casa sem nada. Não, eu tenho um enterro, tem todo esse velório. Como foi isso para vocês? O pós, né? Foi bastante difícil, né? Porque, como vocês falaram, você imagina saindo do hospital com uma bolsa, um bebê com uma roupa bonita e chegando em casa feliz. Nós não tivemos esse momento. E eu imaginei que um dia ia ter, né? Depois de tanta dificuldade. Então, foi bastante difícil depois ter que desmontar o quarto, que foi projetado com tanto carinho. Nossa. Eu deixei o quarto fechado durante muitos dias, né? Até eu ter coragem de entrar, desmontar, doei tudo, né? Doei todas as coisas, eu deixava algumas coisinhas guardadas, sempre deixei algumas pecinhas guardadas. Ia me desfazendo aos poucos, né? Roupinhas e tal. E um belo dia Deus me incomodou, uns 2 anos e meio depois. Deus me incomodou, falou que eu tinha que entregar todos os pontos de contato que eu tinha com a Elisa, né? E eu comecei a procurar pessoas, né? Mães de meninas, e fui dando tudo. E eu lembro que, né, em meio a 3 anos de dificuldade, a gente continuou servindo a Deus, não paramos, não falhamos. Sim, verdade. E o casamento de vocês, como é que ficou? Ficou, bispo, assim, não abalou o nosso casamento. Nós ficamos mais unidos. Ficamos mais fortes, né? Mais fortes. Através daquela oferta, a gente percebeu que Deus nos uniu mais. Foi uma oferta. Eu sempre digo que foi uma oferta. A gente sempre fala em oferta preciosa, né? Foi a oferta preciosa que eu tinha. O mais precioso que eu tinha, né? Que eu falo, carro a gente compra outro, eu posso ofertar. Telefone eu posso trabalhar e comprar outro. O que eu tinha de mais precioso para Deus? E então uma pergunta. Ele pediu e eu entreguei. Depois você liberou, quanto tempo depois você engravidou? 3 anos. 3 anos depois, você começou a tentar com quanto tempo depois? Foi assim, como eu falei, né? Eu entrei, depois que eu dei o último item que eu tinha da primeira bebê, no mesmo mês eu engravidei. Na primeira tentativa... Nossa, que benção. Na primeira tentativa eu engravidei.
Eu entreguei, eu acho que foi Tô uma feliz, roupinha. né, Kelson? A primeira foi... Muitos dizem que foi a primeira e a única. Deu certinho. Mas não foi não, E né? como é que foi a insegurança? Como é que foi o medo, os medos que você teve dessa gestação? Teve muito medo ou foi tranquilo? Eu fiquei com medo. Os primeiros meses eu fiquei com muito medo, fiz muito mais exames do que o normal. Como é que né? ficou isso com o casamento? Ou você com o Kelson com vocês dois? Como é que vocês lidaram com isso? Foi difícil? Vocês oraram muito, conversaram muito? Ou vocês se distanciaram? Não, a gente ficava cada dia mais unidos, cada dia mais fortes. Fortaleceu muito mais o nosso casamento. E vocês Antes acham disso que o tudo, a gente fato tinha de muito estar mais na filhos. igreja ajudou? Muito. Foi a base de tudo, né? Um relacionamento construído em Deus, né? Primeiro de tudo, para poder enfrentar todas essas crises. Eu acho que Deus foi a base de tudo. O ministério fortaleceu muito. O ministério né? é tudo, né? Isso não é só basta estar na igreja, né? Quando você está no seu ministério, você está no lugar da Quando sua proteção. exerce, né? Quando você está empenhando algo junto à igreja, no seu chamado. Aí o que aconteceu? Engravidou, confiou, teve certos medos dela poder também ter alguma coisa. Os medos vêm todos, né? Na cabeça da gente, não tem como. Lutar contra os pensamentos, né? O lado humano lutava com a fé o tempo inteiro, né? Mas graças a Deus a fé estava se sobressaindo sempre. E 3 anos depois veio aqui a minha bênção, né? A gente entregou a nossa primícia e Deus nos entregou o que era nosso. Tá a Letícia aqui hoje. Tá aqui com a gente, Letícia. pequenininha, Lindinha. cheia de saúde, saudável. Tem mais um testemunho rápido sobre o nome dela. Nós não escolhemos o nome dela. O nome dela, ele veio através de uma oração da Bispa Maíra, né? Nós estávamos na conferência do ano passado, no show do Anderson Freire. E foi uma unção muito tremenda aquele dia e tudo mais. E eu lembro de ter visto a Bispa chorando muito no púlpito. Ela estava grávida também na época, né? Da Ana Sofia. E aí ela chorava. Eu falei, nossa, a Bispa... Eu acho que ela tá orando por mim. Falei pra ele. Ele falou, nossa, é convencida. Uma arena com 15 mil pessoas. Você acha que a Bispa tá orando por você? Né? Por você, amor. Aí eu falei, eu tô sentindo que é. E logo chegou uma mensagem no meu celular. Ela falando que Deus estava tocando ela para que nós fizéssemos uma oferta em prol da minha gestação. E que Deus tinha mostrado para ela um nome. E nisso eu tinha 1 mês, não sabia nem o sexo da criança ainda. Né? E logo depois eu fiz o exame, deu que era menina, e ela falou, olha, Deus me mostrou que o nome deveria ser Letícia. Porque Letícia significa alegria. E essa é a restauração completa que vocês precisavam de tudo que vocês passaram para a alegria de Deus estar 100% no coração de vocês novamente. Foi assim. legal. Sabe o que eu acho interessante? Que o casal, vocês passaram situações financeiras difíceis, logo no início do casamento, tiveram que dormir com colchão inflado nas primeiras semanas, e tudo foi devagar financeiramente, não aconteceu do dia para a noite. Hoje vocês estão vivendo outra realidade financeira. Graças a Deus. Isso não afastou vocês, vocês não desistiram. Vocês passaram por situações com essa perda dessa gravidez, dessa neném que teve gestação, nasceu, teve tudo, perdeu. O pós, que é muito difícil, nada abalou, tudo vocês se uniram. Aí na gravidez dela, toda aquela cabeça, aquela noia, porque a mulher nesse momento, o que ela faz? Ela se afasta, se isola, tipo assim, porque parece a gravidez é doença, e não é. É uma gravidez, é uma benção. Mas ela se sente tão desesperada que ela se fecha e o marido fica desesperado, ela afasta a mulher porque acontece, estou grávida, não posso fazer nada. E vocês não, vocês continuaram firmes, fortaleceram. Então aí já... Tínhamos dificuldades, né? Sim, Brigávamos, todo mundo, mas né? a gente sempre colocava a fé em primeiro lugar. A gente esfriava a cabeça, colocava a fé em primeiro lugar. O nascimento dela também foi um pouco difícil, né? Eu tive dificuldades, corri risco de vida durante o parto. Eu tive uma pré-eclâmpsia muito forte, muito Onde veio aguda, todo o filme né? de novo na cabeça, né? Foi, Veio todo um logo filme, agora. só que o médico falou... Perdi a filha, eu perdi a mulher, a filha aqui. Aí... Era o nosso pensamento. Era muita prova. Eu lembro que no momento do parto eu orava a Deus. Falei, Deus, não me leva. Permita que eu crie minha filha, que eu tenha um tempo com ela, né? E eu lembro que foi muito forte para mim esse momento. Eu fiquei na UTI, né? Ela ficou afastada de mim. E depois... Mas Deus foi fiel, Deus foi glória fiel. a Deus. Sempre fiel. É isso, gente. Pessoal de casa. Nosso tempo já se extrapolou, a gente podia ficar aqui com a Letícia. E Kelsen, Cíntia, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje o programa foi especial.
com a Letícia aqui, é um programa meio diferente, né? Mas infelizmente nosso tempo chegou ao final. Obrigada pela presença de vocês. Nós vamos convidar de novo para a gente terminar aqui de contar Tem tanta coisa, tantas né? coisas, tantas histórias. É isso aí. Obrigado, Bispo. Obrigado. Pessoal de casa, fica na paz. Amém. Até o nosso próximo programa, Amor Diário. Tchau, tchau.